E aí, pessoal, beleza? Essa é uma questão que foi trazida por um nosso amigo aqui do nosso grupo de WhatsApp, chamado Madison. Ele trouxe uma questão do ano de 2016 do Enem e pediu para a gente dar uma avaliada. Bem, a questão fala o seguinte: em um trecho retilíneo de uma avenida fiscalizada com novos radares, a distância entre os aparelhos que registram os movimentos de entrada e saída de um veículo é de 5 km. A velocidade limite nesse trecho é de 60 km por hora. Se o carro trafega por 4 km a uma velocidade constante de 80 km por hora, no trecho restante, para não ser multado, a desaceleração em módulo do carro, considerada constante, deve ser de... Aí ele dá as opções aqui. Então, pessoal, logo de cara, eu fiz o primeiro esqueminha aqui que a gente pode tentar entender o que o enunciado está dizendo. Ele fala que os 4 primeiros quilômetros, na verdade nós temos aqui, ó, vou definir para vocês, temos o radar 1 e o radar 2 aqui. Eles estão separados por 5 km, tá ok? Então o carro está vindo nessa estrada da esquerda para a direita e ele, em determinado momento, ele encontra esse radar 1, onde é feita uma verificação da velocidade dele, e ele vai seguindo até depois de 5 km ele passa pelo radar 2. E o que ele fala? Ele fala que nos 4 primeiros quilômetros, né, após o radar 1 passar pelo primeiro radar, ele mantém uma velocidade constante de 80 km por hora. Ou seja, nós temos aqui definidos nesse esquema o intervalo aqui, o deslocamento de 4 km, ok? Aqui em azul, até esse pontinho aqui. E durante esse período inteiro, ele teve uma velocidade V1 de 80 km por hora. E aí nós temos que falar o seguinte, gente. Para fazer o percurso inteiro dentro do previsto, qual era o previsto? O que estava previsto lá para que ele não fosse multado, para que o carro não fosse multado? É que ele desenvolvesse uma velocidade média de 60 km por hora nesse percurso inteiro de 5 km. Tá ok? Então vamos tentar imaginar qual o tempo necessário que eu tenho que esse condutor ele deve fazer esse percurso para que ele não seja multado. Vai ser o tempo ΔT, nós temos aqui embaixo, ok? A gente sabe aquela formulazinha básica da cinemática, ΔT igual a ΔS sobre a velocidade média. Isso aqui a gente está calculando, pessoal, para o período inteiro, desde R1 até R2, ou seja, o percurso total de 5 km. E nesse percurso total, nós temos um ΔS total de 5 km. E qual era a velocidade média que era presumida correta nesse intervalo inteiro para que não houvesse a multa? De 60 km por hora. Então a gente tem aqui ΔT igual a ΔS sobre VM, que é igual a 5 km, que é o percurso inteiro, dividido pela velocidade média, que presume-se ser constante para que não ocorra a multa, que é 60 km por hora. 5 dividido por 60 é igual a 1 sobre 12. Tá ok? Pois bem, pessoal, a gente acabou de calcular aquele período 1 sobre 12 da hora, que representa o tempo inteiro que o automóvel levou, né, do R1, do radar 1 até o R2, radar R2, para que não fosse multado, tá ok? Esse é o tempo total que ele tem que percorrer. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular qual foi o tempo de fato que foi utilizado nesse percursozinho aqui de 4 km que ele se manteve a 80 km por hora. Para tanto, a gente vai usar novamente aquela formulazinha, né, básica da cinemática, ΔT igual a ΔS sobre velocidade média, só que agora especificamente para esse intervalo real que aconteceu de 4 km, tá ok? Então a gente vai ter o ΔS, logicamente, nesse caso, ΔS1, vou chamar aqui, para tudo que ocorrer entre R1 e esses 4 km, eu vou chamar de índice 1, ou seja, ΔT1 igual a ΔS1 sobre VM1. Tá? Então a gente vai ter um intervalo de tempo ΔT1 igual, ΔS1 é igual a 4 km, dividido pela velocidade média 1, que é justamente essa velocidade que ele manteve constante de 80 km por hora durante esse percurso. Com isso a gente vai ter 4 dividido por 80, que equivale a 0,5 horas, que equivale também a 1 sobre 20 horas em fração. Então, pessoal, aí o que eu fiz agora? Eu cheguei, redesenhei aquele nosso esqueminha, certo? Que a gente tinha aqui o percurso de R1 até R2. Fiz aqui a churada do caminho em verde até os 4 km que foi o primeiro momento ali que o enunciado define. E achurei aqui em amarelo o percurso, o tempo necessário para ele começar a frear
até chegar ao R2, dentro do limite que a gente quer saber. Então, o ΔT1, ele representa isso que a gente acabou de calcular, que era o ΔT1, ok? Que a gente viu que era 1 sobre 20 da hora, tá? E agora, nós vamos querer saber qual é esse valor ΔT2. A gente ainda não sabe, mas a gente tem que saber o seguinte, que o ΔT total, conforme a gente tinha visto, que vai ser a soma entre essa parcela verde e a parcela amarela, ela é de 1 sobre 12. Então, eu escrevi aqui em cima, ó, ΔT total, do percurso total, é igual a ΔT1, que é esse verdinho, mais o ΔT2, que é esse amarelinho. Concorda comigo? Que o tempo inteiro daqui do R1 até o R2 é o percurso, é o tempo levado desde o R1 até aqui 4 km, mais o tempo do 4 km até o R2, que é o amarelinho aqui, ΔT2, ok? Então, ΔT total igual a ΔT1 mais ΔT2. E eu estou querendo saber nesse momento qual é exatamente o tempo ΔT2 que eu vou ter que fazer para que eu ainda esteja dentro do limite. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ΔT em evidência, vou jogar o ΔT1 para o outro lado. Se ele está aqui somando, ele vai para o outro lado diminuindo. Então, ΔT2 é igual a ΔT menos o ΔT1 que foi para o outro lado lá, diminuindo, ok? E aí a gente tem o seguinte, eu já sei muito bem qual é o valor de ΔT e o valor de ΔT1, e vou substituir aqui embaixo. Então nós teremos ΔT2, que é o que eu estou querendo saber agora, é igual a 1 sobre 20, que é o ΔT total, menos o ΔT1, que também calculei logo no início, que era 1 sobre 12. Tá ok? Pessoal, só um detalhezinho aqui que eu estou corrigindo agora. Eu troquei bola aqui na hora de falar para vocês qual era o ΔT1 e o ΔT. Na verdade, em vez de ser 1 sobre 20, o ΔT a gente calculou que é 1 sobre 12, tá ok? E o ΔT1 é 1 sobre 20, tá ok? Com isso, isso muda completamente o nosso resultado, mas é um detalhezinho aqui que já foi devidamente acertado. A gente sabe aqui que o menor múltiplo comum entre 12 e 20 vai ser 60, portanto eu tenho que multiplicar aqui por 5, né? E multiplicar aqui por 3. A gente vai ter 5 menos 3, 2 dividido por 60. E a gente vai ter que o ΔT2, que é o que a gente está querendo buscar agora, é 1 dividido por 30 da hora, ok? Bem, pessoal, para a gente finalizar essa questão, a gente vai focar agora nesse intervalo ΔT2 aqui, que é o que nos interessa. Porque é nesse intervalo aqui que vai haver a desaceleração que a questão fala, que ele pergunta qual é a desaceleração necessária para que o percurso esteja dentro do script, ou seja, que a gente consiga percorrer esse tempo, esse percurso inteiro em 1 sobre 12 horas e a gente garanta com isso aquela velocidade média total do percurso de 60 km por hora que a gente calculou no início. Então, para a gente ter esse ΔT2 aqui, nós vamos saber disso, que a gente tem uma desaceleração que vai ter que ser feita aqui, o carro vai ter que começar a frear e a gente vai estar diante, então, de um movimento uniformemente variado. E aí a gente vai utilizar qual equação? Vamos utilizar aquela equação mais básica que a gente está acostumado. S é igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Com essa equação, a gente vai descobrir qual é a aceleração que está em jogo nessa questão. No caso, vai ser uma freada, então vai ser uma desaceleração, uma aceleração negativa. A gente não precisa colocar os sinais, ele vai vir naturalmente com o cálculo que a gente vier a fazer. Então vamos passar a desenvolver aqui essa expressão. Essa é a expressão básica, equação horária do movimento uniformemente variado. A gente sabe que S menos S0, se eu jogar o S0 para o outro lado, ele vai voltar para lá. Se ele está aqui somando, ele vai para o outro lado negativo. Então vamos ter S menos S0 igual a V0t mais a T2 sobre 2. E esse S menos S0 a gente pode chamar de ΔS, que é igual a V0t mais a T2 sobre 2. O ΔS vai ser justamente aquele intervalozinho que a gente vai percorrer. Se a gente já tinha chegado no quilômetro 4 e a gente vai até o quilômetro 5 freando, a gente vai ter, então,
que o percurso vai ser de 5 km menos 4, ou seja, vai ser de apenas 1 km naquele percurso correspondente ao ΔT2, que é o que a gente está analisando aqui. Então, ΔS vai ser de 1 km, vai ser igual a velocidade inicial. Qual era a velocidade que ele vinha até aquele momento que ele começa a desacelerar? Era de 80 km por hora. Vezes, qual é o tempo que a gente utilizou no ΔT2, que a gente calculou? Era 1 sobre 30. Isso tudo mais a aceleração que a gente não sabe ainda qual é, vezes, vamos colocar logo aqui a aceleração dividido por 2, tá? Vezes o tempo ao quadrado. O tempo ΔT2, que foi o que a gente calculou, ao quadrado, ele vai ser 1 sobre 30 ao quadrado, ok? Então a gente tem essa expressão, a gente tem agora só que trabalhar um pouquinho para a gente chegar no azinho que a gente está procurando. Então vamos repetir que é 1 é igual a, vamos cortar esse zero com esse zero aqui, vai dar 8 terços, mais A sobre 2, vezes, aqui 1 ao quadrado é igual a 1, 30 ao quadrado é igual a 900. Então a gente vai ter aqui agora, vamos desenvolver 1, jogando 8 terços para o outro lado, 1 menos 8 terços é igual a A dividido por 2 vezes 900, ou seja, 1.800. A gente desenvolvendo aqui o MMC aqui, temos 3, 1, vamos ter 3 menos 8, ou seja, menos 5, dividido por 3 é igual a A sobre 1.800. Se a gente dividir nesse lado por 3, aqui vai ficar 1, dividindo aqui por 3, vai dar 600. De forma que a gente vai ter que menos 5 é igual a A sobre 600. E daí teremos que A é igual a 600 vezes 5 negativo, ou seja, menos, deixa eu ver, é 3.000 km por hora ao quadrado. E com isso, a gente encontra a resposta da questão. Tá ok, pessoal? Espero que tenha sido claro o desenvolvimento. A gente fez aquele, novamente, daquele jeito super detalhado, muito falado, bem devagarzinho, bem repetido, justamente para que o aluno que tenha maior dificuldade, ele consiga, através desse vídeo, tirar essa dúvida, que foi uma questão do Enem 2016. Tá ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.